Pessoal do agronegócio das hortaliças, se você é viverista, produtor rural que usa substrato ou turfa de esfagno aí na sua produção, a gente preparou um corte muito importante falando sobre isso. O presente e o futuro do uso de substrato em hortaliças. Cara, tem muito insight importante. Lembrando, o substrato é um dos insumos mais importantes na produção de hortaliça e nesse corte tem muito conteúdo importante falando isso. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e esteja sempre por dentro de todos os vídeos aqui do canal do Léo Viverista e do AgroConecta Podcast. Bora pro corte. E qual que é o impacto da turfa na parte de germinação, cara? Porque a gente, no viveiro, nota, não tecnicamente falando, mas visualmente, uma padronização melhor, sabe? Isso realmente é só... Tem algum fundamento comprovado disso ou é só o nosso achismo falando? Não, que veja bem, Léo. Se a gente for comparar principalmente hoje com uma casca de pinos, por melhor que ela tenha sido decomposta, eu tenho resíduo de resina ali, resina do pinus. Uhum. Que se a gente cheirar, se a gente, né, você vai sentir que ela é tóxica, né? Então tu imagina isso para uma raiz de uma planta que é extremamente sensível. Se eu for utilizar uma casca de arroz, se eu for utilizar fibra de coco que eu tenho sódio, né, por melhor lavado que for e assim por diante, eu posso ter alguns desses fatores interferindo ali naquela plântula que está ali iniciando o processo de germinação ali para se desenvolver, né, e tudo mais. Então, o que o esfagno ele se diferencia? Nós estamos falando de uma planta, né, um musgo que ele se decompôs ali, então ela tem todas as características orgânicas de uma planta. E ali a única parte química que eu tenho ali é o PG Mix, lá é o fertilizante solúvel que eu disponibilizei ali para eu, né, definir o meu EC que eu quero naquele substrato. De resto, eu não tenho nada que possa ocasionar algum tipo de retardamento da germinação ou uma deformação da minha planta ou qualquer, vamos dizer assim, microfito, né? Fitotoxicidade dessa que a gente às vezes não vai conseguir ver a olho nu, vai ter que ser no microscópio, algo nesse sentido. Então, o que a gente vê hoje? Todos os viveristas que testam um substrato, né, tradicional que ele vem utilizando e vai para uma turfa de esfagno, ele vê principalmente uma uniformidade da germinação, né? Se tratando do mesmo cultivar, o mesmo lote de semeadura e tudo mais, ele consegue fazer esse comparativo e analisar que desempenham melhor uniformidade de germinação. Mas, de novo, resumindo, ele está diretamente ligado porque a turfa de esfagno ela tem uma característica, é uma planta, característica orgânica, a CTC, né, da turfa de esfagno, ela é muito semelhante ao que e o ideal do que uma semente ela precisa para germinar da melhor forma. E uma coisa que às vezes é difícil mensurar porque a muda em si, a hortaliça, ela é muito sensível quando ela germina, né? E muitas vezes uma pequena variação, como você deu o exemplo, às vezes uma coisa mínima ali na composição do substrato pode interferir na qualidade entre germinar ou não, ou entre germinar e dar algum problema e que só talvez o microscópio iria ver, a parte do desenvolvimento de raiz e várias coisas que, por ela ser uma coisa tão sensível ali no início dela, a gente acaba não percebendo. Por isso que eu digo, no viveiro a gente percebe uma padronização, uma uniformidade, além de no próprio lote tu vê que o lote tá todo padrão, não tá aqui um pouco de um jeito, um pouco de outro, aquela coisa assim que às vezes acontecia. Então, eu acho que isso está muito ligado no substrato ser um investimento, sabe? Porque se for comparar, grosso modo, outros substratos que tem no mercado ou já tinha um bom tempo, comparando com uma turfa de esfagno, a turfa de esfagno ela é mais cara, certo? Então, eu acho que o viverista, quem trabalha né, fazendo mudas, ou para utilizar em slab, semi-hidropônico, toda essa questão, tem que ver o substrato como um investimento, certo? Sem dúvida. Assim, Léo, eu acho que todo produto, toda tecnologia, tudo que você vai analisar em mudar,
você precisa, né? A gente fala muito hoje no termo ROI, retorno sobre o investimento, né? Return of Investment. Você tem que sempre colocar isso daí na ponta do lápis, né? Então eu digo assim, hoje a gente às vezes perde muita coisa no nosso dia a dia por um bloquinho de anotação e uma caneta Bic, né? Então você tem que fazer conta, né? Eu acho que assim, eu diria que na palavra nem seria custo, né? O termo qual que é o investimento que eu vou designar de substrato para o meu negócio, né? Porque assim, pense que, como eu falei, se porventura eu escolher um substrato errado e eu tiver um problema no meu lote de muda, não é o problema só do substrato. É a semente que eu depositei ali, é a mão de obra que tu teve desde o processo lá da semeadura, né? Se for de uma enxertia, nem se fala, porque tem um trabalho dobrado lá, né? Prejuízo dobrado. O tempo que você designou do teu espaço, do teu viveiro lá, que você poderia estar produzindo outra muda, né? E assim por diante. Então, assim, as consequências, elas vão ser exponencialmente muito maior do que o valor que você investiu no substrato. Entende? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, por exemplo, a mesma coisa que nem seguro, né? A gente brinca, eu comprei um carro novo. Não vou sair da concessionária sem o seguro, né? Não vou sair com o carro novo lá sem o seguro nem a pau. Você paga para não usar, né? Mas você tem. Então, o substrato, eu acho que é o seguro do viveirista, né? Eu estou depositando meu trabalho, meu tempo, né? O cliente, né, pega né? Hoje, no caso de folhosas, a maioria vai lá, compra a muda já pronta e tudo mais, mas pega às vezes muita semente, às vezes de tomate, dependendo da região, o produtor chega e te entrega, tá aqui a minha semente do cavalo e do cavaleiro. Então, foi ele que comprou, mas a responsabilidade tá na tua mão, entendeu? Então, quantos R$ 1.000 você tem hoje lá depositado dentro de cada estufa daquela só em semente? Mais a mão de obra e tudo mais. Então, eu acho que assim, você não pode errar pelo substrato, sabe? E, claro, de acordo com cada espécie, né, cada um de vocês vai conseguir mensurar isso, mas assim, quanto que representa o investimento do substrato hoje na cultura do tomate? É X. Quantos por cento representa na cultura de uma alface? Sem dúvida, o valor investido no substrato na cultura da alface, ele é consideravelmente maior proporcional a um tomate. Por quê? Porque envolve valor agregado ali, né? Mas mesmo assim, né, quanto que custa para tu fazer uma repicagem hoje? Né? Daqui a pouco, do que adianta eu ter lá, escolher uma boa semente, com uma boa germinação, e daqui a pouco eu tenho lá uma intercorrência lá num lote lá, e eu tenho 5, 7% entre desuniformidade ou falha de germinação. Se eu tiver que fazer uma repicagem, quanto que custa essa mão de obra? Então,